Fala, comunicadores, tudo certo com vocês? Você já sentiu medo na hora de se comunicar? Já travou na hora de falar em público? Você recebeu uma oportunidade para se comunicar em público, mas veio aquele branco, todo aquele seu emocional tomou de conta e você não sabia como resolver e acabou passando uma vergonha, um mico na hora de se comunicar? Olá, eu me chamo Rony Carvalho, sou professor especialista em oratória e comunicação e eu vou fazer uma sequência de aulas, mini aulas, para que você aprenda a se comunicar melhor. Eu vou ver aí por quanto tempo eu vou publicar aqui para vocês, mas eu penso que a nossa aula pode ser segunda, quarta e sexta. E a primeira aula de hoje, olha aí na tela, eu vou trazer para você o tema Por que você trava na hora de falar? Qual é a raiz do seu medo ao se comunicar? E o principal objetivo da nossa aula, eu trouxe aqui para você, e esse é o nosso objetivo: fazer você entender a origem do medo de falar em público e apresentar os primeiros passos para superá-lo. Existem diversos passos, inclusive alguns deles eu já deixei aqui no YouTube. Então você pode ver algumas aulas, alguns vídeos em que eu já passei sobre medos que você sofre ao falar em público, que te impede de se comunicar. Tem também as minhas participações aqui em podcast, então aproveita esse canal e estude bastante para que você melhore a sua oratória. Hoje, na nossa aula, você vai entender a origem desse medo de falar em público e alguns passos para que você destrave. Bora começar? Primeiro ponto, a raiz do seu medo. Existem três gatilhos comuns, são gatilhos que é só acontecer a situação e você cai no medo de falar em público. Você começa a travar. O primeiro gatilho deles, acompanhe aí comigo na tela. Esse daqui é o primeiro gatilho que te trava. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Medo do julgamento. E se rirem de mim? E se acharem que a minha voz é estranha? E se me acharem estranho? E se eu falar alguma besteira e as pessoas começarem a rir da minha apresentação? Esse é um dos maiores medos. Tem até um estudo que fez um estudo com alunos para poder descobrir numa universidade qual era o maior medo das pessoas. E em torno de 1.500, 1.800 pessoas, eles tiveram até três opções. A primeira, medo de falar em público, o medo, por exemplo, de doenças mortais ou o medo de ser picado por uma cobra. E acredite, a maioria votou que tinha muito mais medo de falar em público do que o medo de sofrer uma grave doença ou sofrer um grave acidente. Então, o medo do julgamento, ele é um principal gatilho desses três. E por que você tem medo? Muitas vezes eu digo para os meus alunos assim: o seu medo de falar em público, ele não é medo de falar, é medo de falhar. Você tem medo de errar e as pessoas começarem a falar mal de você. Você tem medo que a sua autoridade caia, mas na verdade tudo isso é muito ego. Toda vez que você tem medo de falar em público por causa das pessoas, na verdade você tem que observar se não está projetando algo de ruim que você pensa de você. Você está tentando projetar isso no olhar das outras pessoas. Na maioria das vezes, esse medo de se rirem de mim e se falarem mal de mim, ele é muito mais interno. Ele é muito mais dentro de você do que em si no mundo. Faz uma seguinte reflexão. Imagina que você vai fazer uma apresentação em público. Você não, uma pessoa vai fazer uma apresentação em público e você vai para essa palestra. Vamos fazer assim que vai ficar melhor para você entender. Você vai para uma palestra e ali chega o palestrante para falar toda a apresentação para você. Você leva seu papel e caneta para julgar o palestrante, observar todos os erros e defeitos que ele tem, ou então você pega o seu papel e caneta e anota tudo o que ele tem para te entregar de valor no conteúdo que ele domina. Qual você acredita que é a sua opção? Com certeza você vai ver a apresentação da pessoa para colher a informação dela, para aprender com ela. Agora, por que seria o contrário com você? Porque só quando você vai falar em público é que as pessoas vão julgar. Inclusive, eu vou até colocar aqui para você, ó. Olha aí bem para a tela, eu vou escrever agora. Não estava isso aqui no script, mas eu vou colocar para você. Síndrome do holofote. Já ouviu falar sobre isso?
Olha aí na tela, síndrome do holofote. A síndrome do holofote é quando você acha que toda a atenção, todos os olhos das pessoas estão voltados só para você. Olha como acontece essa síndrome. Já aconteceu de você tropeçar na rua? Você dá aquela tropeçada, a primeira coisa que você faz é o quê? Se levantar. Se você não caiu, claro, se você caiu, você se levanta ali e já começa a olhar para todos os lados. Você olha, nossa, será que alguém me olhou? Meu Deus, que vergonha, todo mundo está me olhando. E aí, quando você vai ver, não tem ninguém na rua. Ninguém observou. Ninguém viu que você tropeçou. Mas a síndrome do holofote ela é tão forte que você acha que todas as atenções estão voltadas para você. Ah, professor, então quer dizer que as pessoas nunca me julgam. Eu não disse isso. Pode ter uma pessoa ou outra que vai te julgar, que não vai gostar de você? Pode sim. Só que entenda que é a minoria. São poucos os que realmente vão te julgar ali. Ah, mas e se elas me julgarem? Vamos lá, você tem que realmente achar que todo mundo deve concordar com você? Você acha que todo mundo tem que gostar de você? Nem você gosta de todo mundo, querido. Nem você gosta de todo mundo. Então, por que as pessoas vão ter que gostar de você? Eu já vou adiantar até uma técnica para você. Lá embaixo eu vou trazer algumas técnicas, mas eu quero já trazer uma para você entender como vencer esse medo aqui do julgamento. Regra do 10%. O que é isso, professor? 10% do teu público tem o direito de não gostar de você. Anota essa regra. Ah, a pessoa está num dia ruim, ou então ela não foi com a tua cara, o santo não bateu. 10% tem o direito de não gostar de você. Sabe por quê? Você não gosta de todo mundo. Então dê o direito a outras pessoas de não gostarem de você também. Agora, você não pode ser dominado por esses 10%. Entende que existe 90% que querem te ouvir? 90% das pessoas querem a tua mensagem. Então você não pode se impedir de levar a mensagem por causa de 10%. 90% você vai levar a sua mensagem. Segundo gatilho muito comum é esse gatilho aqui, pessoal. Experiências traumáticas anteriores. Aquela vez que eu gaguejei numa apresentação na escola. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Eu já gaguejei em uma apresentação na escola. Eu já fiquei com a voz tão trêmula que parece até que eu tinha uma ovelha na garganta. Sabe aquela mulher lá do qual é o nome dela? Do ômega 3 que ela fala com a voz trêmula. Eu tinha voz daquele jeito. Eu falava daquele jeito trêmulo, de tanto que era o meu medo. Então, esse gatilho aqui, experiências traumáticas anteriores, elas também são comuns. Essa é uma causa do seu medo. Agora vamos lá. Algumas pessoas já passaram por essas situações traumáticas. Eu tive uma aluna que ela tinha muita vergonha de falar em público porque quando foi no ensino fundamental, eu acredito que foi no ensino fundamental, ela foi falar em público ali, fazer uma apresentação do trabalho para os coleguinhas dela, e uma pessoa puxou a calça dela, abaixou a calça dela, e aí ela ficou ali só com a roupa íntima e as pessoas rindo. Ela nunca curou desse trauma. Só depois que ela fez o curso de oratória comigo é que ela conseguiu destravar, porque ela tinha essa preocupação, ela tinha esse medo de acontecer de novo. E tem um outro ponto. Professor, algumas experiências traumáticas podem ser coisas só da minha cabeça? Sim. Às vezes você está profetizando algo, ou seja, você está imaginando que esse tipo de coisa pode acontecer. E se você imagina que isso pode acontecer, o seu cérebro não consegue distinguir o real do irreal. Então ele vai olhar para a sua situação imaginativa, a sua imaginação, e vai pensar: olha, a gente não vai apresentar, porque isso daí não pode acontecer com a gente. Imagina se essa situação acontece, você passa por essa vergonha. Então você cria um trauma imaginário na sua cabeça. Existem as duas situações. A pessoa que realmente passou por um trauma, e aí é muito mais travado para ela falar em público, e a pessoa que imagina um trauma. Ela imagina uma catástrofe. Ela lança essa catástrofe no imaginário dela e o cérebro entende aquilo como real. E o terceiro gatilho? Observe esse gatilho aqui. Expectativa de perfeição.
achar que tem que falar igual um TED Talk ou não serve. É a síndrome do perfeccionista. Ai, mas tem que ser perfeito, eu tenho que fazer a apresentação perfeita do começo ao fim. Não, você não tem que ser perfeito. Você tem que aprender a querer conectar. Quando as pessoas querem apenas se exibir, quando elas querem aplausos apenas e não ajudar as outras pessoas, elas ficam com esse perfeccionismo. Professor, o que é TED Talk? TED Talk você pode até buscar aí no YouTube, são diversas palestras na área de tecnologia e desenvolvimento humano. É uma das maiores apresentações e palestras do mundo, o TED Talk. Depois você pode investigar, tem diversos temas que você pode estudar. Só que essa expectativa de perfeição, eu preciso ser perfeito para falar em público, senão eu nem vou. Comigo é 8 ou 80. É ego. Isso é ego. Toda vez que você só quer observar a sua própria apresentação, ah, pois é porque eu quero aplauso. Eu não aceito menos que perfeito. Essa síndrome de perfeccionismo esconde um ego gigantesco. Por quê, professor? Porque entenda essa regra, quando você vai falar em público, não é sobre você. Em nenhum momento, quando você vai falar em público, é sobre você, é sobre o outro, é sobre quem te escuta. A mensagem que você vai transmitir, ela tem a sua personalidade, tem a sua característica, só que é sobre o outro. A outra pessoa que está ali do outro lado, ela precisa resolver uma dor, um problema. E aí, quando você vai palestrar, se você tem o conhecimento que ela precisa, ela corre para te ouvir. Então, é sobre ela. Toda vez que a apresentação for sobre você, tiver esse ego aí em cima de você, nossa, mas é porque para mim tem que ser perfeito. Não, não tem que ser perfeito. Você tem que aprender a conectar. Você tem que buscar conexão com as pessoas. E quando eu busco conexão, eu sempre vou olhar para a dor do outro. E aí não importa ser perfeito. Eu posso errar um momento ou outro? Posso. Eu posso cair num vício de linguagem aqui e ali? Pode. Não precisa ser perfeito. Mas você precisa querer se conectar com as pessoas. E isso é importante. Vamos, vimos esses gatilhos aqui. Eu quero mostrar para você como quebrar a crença, essas crenças que nós temos, medo do julgamento, o que fulano vai pensar de mim, ou então a minha experiência traumática que eu passei de verdade, ou então que eu estou criando na minha cabeça, e a expectativa de perfeição. Como é que a gente pode quebrar essa crença? E ali no final eu vou te passar algumas técnicas práticas também. Primeiro ponto aqui, o medo não é sinal de fraqueza, e sim de proteção. Eu quero que você entenda isso agora. Quando você tem medo de falar em público, a verdade é que seu cérebro quer te proteger. Não é que você é fraco. É que o seu cérebro é tão primitivo que ele precisa economizar energia. Porque o cérebro sempre pensa assim: se acontecer alguma situação de vida ou morte, o Rony precisa de energia para correr, precisa de energia para lutar, fugir, lutar ou paralisar. São três opções que o cérebro te dá: fugir, lutar ou paralisar. E ele economiza energia para esses momentos. E quando você economiza essa energia, se na percepção do seu cérebro o ato de falar em público ele for desastroso, é algo ruim que vai sugar a tua energia, ele procura fugir. Então o medo, ele não é sinal de fraqueza, entenda isso. O medo é normal. Anormal é esse medo te dominar. Você precisa entender, nossa, eu estou com medo de falar em público. Eu estou neste exato momento com medo de fazer uma reunião. Se você está com medo, não se entenda como fraco. Não ache que isso é fraqueza sua. É normal. É apenas o cérebro querendo te proteger. Mas, poxa, me proteger? E aí, para me proteger, ele faz eu fugir das oportunidades? Sim. É por isso que você tem que entender que é uma proteção. E você ensinar seu cérebro de que aquele ato de falar em público, ao fazer uma apresentação, uma live, gravar um vídeo, fazer uma reunião, não é algo ruim. O seu cérebro precisa internalizar que isso é bom para ele. E como é que a gente pode fazer? Já já eu vou te passar as técnicas. Um outro ponto que você precisa internalizar: você não tem um defeito.
Você tem um mecanismo de defesa que pode ser reprogramado. Uma vez um aluno meu ele falou assim, Rony, eu sou muito tímido, eu sou muito travado. E eu entendi esse meu aluno porque eu também era muito travado. Será se é possível vencer isso? Anota essa palavra aqui. O seu cérebro pode ser programado, reprogramado. Hoje você está tímido, tá bom? Vamos primeiro entender isso daqui. Você não é tímido, você está. Quando você entende isso, você tira a identidade e transforma isso em um comportamento. Quando você fala, eu sou tímido, nossa, não vai dar certo porque eu sou tímido. Não, não, não. Quando você diz eu sou, isso carrega uma identidade, porque eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, toda vez que você utiliza a palavrinha eu sou, você implanta na sua mente uma identidade. E se você diz para o seu cérebro que é isso, o que ele vai fazer? Lei da coerência. Se o Rony diz que eu sou tímido, eu preciso ser coerente. Qual é o comportamento de um tímido? É fugir de oportunidade, é não conversar com as pessoas, é travar para falar o próprio nome. Eu travava para falar meu próprio nome. O cérebro vai internalizar essa identidade e vai falar assim: tá bom, qual é o comportamento de um tímido? Vamos viver isso. Vamos viver o comportamento de um tímido. Por isso que eu falo, tome cuidado com o eu sou ao expressar para qualquer coisa. Você não é. Elimine isso. Você está. Opa, agora que eu entendi, se eu estou tímido, o que vai acontecer com o meu cérebro? Peraí, ele está. Se ele está, isso é um comportamento. Ele pode não estar. E qual é o seu novo comportamento? É de uma pessoa confiante, corajosa, que assume responsabilidades. E quando você diz, eu estou tímido, mas eu estarei corajoso. Eu estou agora corajoso. Eu quero ser uma nova pessoa. Quero ser corajoso. Você precisa mudar essa comunicação interna. E por quê, professor? Porque a tua comunicação interna modela o teu comportamento. A forma como você se comunica internamente, tudo aquilo que você expressa internamente, que você se repete diariamente, semanalmente, anualmente, tudo isso que você se repete se torna um comportamento seu e esse comportamento ele é tão validado que se torna numa identidade. É por isso que você fala, eu sou o tempo inteiro alguma coisa. Eu sou ansioso, eu sou tímido, eu sou burro. A pessoa vive falando isso. Imagina só, por anos, o seu cérebro internalizando que você é essas coisas catastróficas. É óbvio que ele vai validar esse comportamento. Existe uma lei no universo que se chama a lei da coerência. A lei da coerência, ela valida toda a sua crença interna e ela torna no mundo físico tudo, ela torna real no mundo físico tudo aquilo que você acredita. Olha que perigo. Então vamos fazer essa mudança? Eu não sou tímido, Rony. Eu estou. E se eu estou tímido, é um comportamento. Então eu posso mudar. Como é que eu mudo? Reprogramando. As afirmações que você se diz todos os dias. Se você se diz todos os dias, não sou capaz de falar em público, eu não sou capaz de me apresentar. Olha isso que você está repetindo o tempo todo. Muda! Eu sou corajoso. Eu tenho capacidade de estudar com o professor Rony Oratória e mudar a minha comunicação. Eu sou capaz de aprender técnicas para me comunicar de maneira persuasiva. Eu sou capaz de entrar em contato com as pessoas e conversar com elas. Eu sou capaz. É a repetição que você tem que fazer, ok? Vamos para outra aqui. Opa, vamos lá. Sequestro da amígdala. Eu quero falar sobre isso aqui para você quebrar sua crença. O que é sequestro da amígdala, professor? Eu vou mostrar essa imagem agora para você. Olha aí na tela. Tá vendo esse ponto bem aqui? Esse ponto vermelhinho? É a amígdala. Eu vou explicar brevemente para você qual é o trabalho dela. Sabe quando acontece o branco na sua cabeça? Você vai para falar uma informação e é um assunto que você domina. Só que aí, quando chega ali para você se apresentar, o que acontece? Você esquece tudo. Nossa, professor, como é que isso foi acontecer? Foi só eu descer ali do palco, foi só eu descer ali da minha apresentação que eu lembrei de tudo. O que que aconteceu? Sequestro da amígdala.
Esse sequestro da amígdala aqui, ele foi definido pelo Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional. E ele explicou que esse pequeno pontinho vermelho no seu cérebro, ele é responsável por desativar o seu lado racional do cérebro e ativar o emocional quando o cérebro se sente em perigo. Então vamos lá, imagina que você está na África. E aí você está passeando lá pela África quando de repente você vê a poucos metros de distância um leão te encarando. O que vai acontecer? O seu cérebro vai ficar raciocinando, olha, deixa eu ver aqui, ele está a 2, 3 metros de distância, se eu der um salto por aqui numa árvore, a equação vai... Não é assim. O seu cérebro não age dessa forma. A primeira coisa que vai acontecer é, putz, olhei o leão, está na minha frente, eu vou tentar correr. Ou eu vou tentar, sei lá, lutar com ele. É loucura tentar lutar. Mas a maioria das vezes o seu cérebro vai ativar o emocional para você fazer o quê? Correr. Na hora de falar em público é a mesma coisa. O seu cérebro enxerga o ato de falar em público como leão. As pessoas que estão ali te ouvindo são os leões que estão ali para te devorar. Só que quando o cérebro olha para essa situação, ele pensa assim: putz, e agora a gente precisa fugir disso. Como é que eu vou fugir? Eu posso desmaiar, eu posso dar um taquicardia, eu posso vomitar. Eu, por exemplo, eu vomitava muito antes de falar em público, porque minha ansiedade era tão forte, tão alta que eu vomitava. Mas isso era a minha amígdala ativando para que eu corresse da situação, para que eu fugisse. É como se a amígdala ela está criando mecanismos para te proteger, para que você não suba na hora de falar em público, para que você não aceite aquela proposta de fazer a apresentação da reunião, para que você não aceite fazer a palestra. É isso que essa amígdala vai fazer. É por isso que quando você vai lá para falar em público, todo o conteúdo está no lado racional. Você domina seu conteúdo. Só que aí você fala primeiro boa noite, bom dia, boa tarde, esqueceu tudo. Porque na hora o cérebro ativou essa amígdala aqui, ó, esse pontinho vermelho, e vem o sequestro da amígdala. O que é isso? O sequestro da sua razão. O cérebro vai lá e faz isso, ó, engole todo o racional e deixa apenas o seu emocional agir. E é por isso que você é dominado pelas suas emoções, dominado pelo seu nervosismo, taquicardia, sudorese. Todos esses problemas que você sente nada mais é do que o sequestro da amígdala. E eu vou te passar técnicas para que você vença isso. Vamos aí para a tela. Primeira solução prática que eu vou passar para você. Olha aí. Exercício do espelho por 7 dias. Professor, que exercício é esse? Eu vou te passar agora. Olha o que você vai ter que fazer nos próximos 7 dias. Todo dia, fale 1 minuto em voz alta para o espelho sobre como foi o seu dia. Sorria e olhe nos seus próprios olhos e não se critique. Então, nos próximos 7 dias, você vai fazer o seguinte: chegou do trabalho, você vai contar para o espelho como foi o seu dia. Você vai se olhar no espelho e não de maneira crítica, mas de maneira analítica. Isso é importante. A maioria das pessoas não avançam na oratória porque elas se criticam o tempo inteiro. Enquanto você ficar se criticando, você não vai conseguir vencer o medo de falar em público. Vamos lá, todo dia fale por 1 minuto em voz alta para o espelho sobre como foi o seu dia. Então chegou ali na frente do espelho, olha para ele e começa a contar: olha, meu dia hoje foi incrível. Eu consegui entregar num prazo um conteúdo que me passaram lá na empresa. Eu consegui organizar bem as planilhas. Eu também encontrei com um grande amigo meu. A gente ficou conversando, acabou indo almoçar juntos. Ele me contou sobre a vida dele. 1 minuto, sem perfeccionismo. E o que eu quero que você faça? Já que você está se olhando no espelho, comece a observar suas expressões. A sua expressão facial, o seu tom de voz, ele concorda ou ele discorda da sua informação falada. Por quê? Muitas vezes você diz uma coisa e a sua expressão facial diz outra. Você fala algo positivo e a sua expressão facial está negativa. Então comece a observar os seus gestos e as suas expressões diante do espelho. Um outro conselho: faça gravações todos os dias. Melhor ainda do que o espelho é você fazer uma gravação.
Pega o seu celular, coloca ou no modo selfie, ou então você coloca assim com a câmera virada. Eu oriento até você fazer com a câmera virada, porque às vezes no modo selfie você vai querer ficar se olhando o tempo inteiro. E a tendência de você se julgar é muito grande. Então pega, vira o celular e comece a falar sobre o seu dia. Ali você vai observar gestos, expressões. Se você tem vícios de linguagem, tipo, né? Você vai começar a observar isso e observou na sua gravação, vai fazer a substituição. Mas eu quero que você, nos próximos 7 dias, ou faça o exercício do espelho, todo dia fale por 1 minuto em voz alta para o espelho sobre como foi o seu dia. Ou então, você pode fazer melhor ainda. Pega a câmera e se grava por 1 minuto todos os dias. Um outro conselho que eu passo para você: abra um grupo no WhatsApp só para você. Crie um grupo no WhatsApp só para você. E ali você vai gravar todos os dias por 1 minuto e vai publicar esse vídeo lá no seu grupo. Ele é só para você. E por que é interessante você salvar ali, gravou, salvou e joga lá no grupo? Porque aí no dia seguinte você vai olhar. É bem melhor você olhar no dia seguinte do que olhar de imediato, porque a maioria das pessoas não gostam de se gravar. Então grava, joga lá no grupo e no outro dia você vai analisar gestos, expressões, vícios de linguagem, tom de voz e o que você pode melhorar. Fechado assim? Me comenta aí, fala assim, professor, eu vou fazer esse desafio nos próximos 7 dias e depois eu quero ver a sua melhoria. Eu vou passar um outro exercício para você aqui nesse vídeo. Olha aí na tela. Exercício de respiração profunda. Qual é esse, professor? Olha aí na tela. 4, 7, 8. 4, 7, 8. Exercício de respiração profunda. Faça esse exercício pelo menos uma vez por dia. E antes de qualquer apresentação, faça esse exercício por até 3 vezes. Repita 3 vezes antes de qualquer apresentação, seja uma live, uma apresentação na faculdade, um trabalho, reunião. Por quê? O 4, 7, 8 ele vai impedir que a sua taxa de adrenalina fique alta, que você fique muito ansioso, nervoso, nervosa. Ele vai diminuir seus batimentos cardíacos e você vai conseguir se apresentar com muito mais tranquilidade. Como é que ele funciona, professor? Você vai inspirar o ar por 4 segundos, assim, ó. Segurar por 7 e soltar por 8 segundos, como se estivesse soprando uma vela. Inspira 4, segura 8 e solta lentamente, ou segura 7 e solta lentamente por 8 segundos, entendeu? 4, 7, 8. Faz esse exercício uma vez por dia e antes de qualquer apresentação, repita ele por 3 vezes. Quantos minutos antes, professor? 5, 10 ou 15 minutos antes da sua apresentação. Faz esse exercício aqui. E para encerrar a aula de hoje, eu quero trazer para você um trecho do discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. E olha o que ele disse. Eu quero que você guarde isso aqui para você. Não é o crítico que conta. Internalize isso. Não é o crítico que conta. Não o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o executor de ações poderia tê-las feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que se esforça bravamente, quem erra, quem fica aquém de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e falha, mas quem realmente se esforça para fazer as ações, quem conhece grandes entusiasmos, as grandes devoções, que se gasta em uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o trunfo da alta realização, e que na pior das hipóteses, se falhar, pelo menos falha, enquanto ousa muito, de modo que seu lugar será com aquelas almas frias, nunca será com aquelas almas frias e tímidas que não conhecem a vitória nem a derrota. Porque eu trouxe
esse trecho do Theodore Roosevelt para você, porque o que importa não é quem está criticando. Se você não quer receber críticas, é só você não ser nada, não fazer nada, não querer nada na sua vida. Uma pessoa que não quer nada e não faz nada, ela não recebe crítica. Mas no momento em que você aceita a mudança, no momento em que você aceita vencer esse medo de falar em público, você vai ter que se jogar na arena. E quando você se joga na arena, você vai suar, você vai sofrer, vai ter gente criticando? Vai. Mas como o Roosevelt disse, não é o crítico que conta, não é o que aponta o dedo para dizer, ah, poderia ter sido feito de uma melhor forma isso daqui. Não, é o crítico do sofá. O crítico do sofá não vai resolver nada. Você precisa entender que é você que está na arena. E quem de verdade está na arena, sofrendo, aprendendo, errando, falhando, aprendendo com os erros, essa pessoa é que vive de verdade. E eu quero finalizar essa aula dizendo para você: não tenha medo. Não tenha medo de mudar. Porque eu sei que você quer ser diferente, eu sei que você quer mudar. E para essa mudança, você precisa estar disposto a cair na arena. E eu sempre falo, se você quer realmente uma mudança na sua comunicação, você precisa da regra NNP ou NNO. Nunca negue palco, nunca negue oportunidades. Aceite as oportunidades. Vá mesmo com imperfeições, porque o seu eu do futuro vai agradecer. Gostaram dessa aula? Me diz aí se você gostou dessa aula e eu quero já deixar um convite aqui para você. Na próxima aula, eu vou te mostrar como você vai organizar as suas ideias antes de você se comunicar. Porque tem muitas pessoas que travam na hora de falar, elas não organizam a ideia, e eu vou trazer técnicas para que você consiga organizar as suas ideias e vencer o seu medo de falar em público. Até a próxima aula. Tchau, tchau.